Olá, boa noite a todos. Eu sou o Rafael Queiroz, doutorando em educação, e hoje daremos continuidade aos processos de formação em rede, constituído por estas lives realizadas a partir do canal do Instagram do GruFops, né, do Grupo de Pesquisa, Formação, Pesquisação e Gestão da Educação Especial. A Então, o GruFops em Diálogo, né, ele consiste numa série de lives que contemplam temáticas que perpassam a educação especial na perspectiva da inclusão escolar, no movimento de fazer com pesquisadores, com profissionais das redes de ensino. E hoje nós temos aqui duas convidadas. Eu tenho a imensa alegria e gratidão de receber duas professoras. Agora acabou de entrar a outra professora também. Bom, essas duas professoras que daqui a pouco elas vão se apresentar, mas é com uma imensa alegria e com muita gratidão que elas aceitaram o convite de estar dialogando conosco, né? São duas professoras que atuam na rede municipal de Viana, e estamos aqui hoje para um diálogo, para uma conversa, né? Para dialogar um pouco sobre o trabalho colaborativo nos anos finais da educação básica, né? São duas professoras que trabalharam comigo enquanto eu estive à frente da gestão de uma escola, né? Da escola localizada em Viana. E aí essas duas, antes de eu pedir licença da cadeira de Viana para me dedicar ao doutorado, a gente já estava dialogando sobre esse diálogo, sobre esse processo que o GruFop está realizando, né? Lembrando que hoje é a nossa segunda live, que a primeira nós tivemos alguns problemas tecnológicos, e aí a Nazaré vai realizar em setembro. Mas qualquer dúvida, qualquer pergunta, questionamento, vocês podem entrar em contato com as redes sociais do GruFops, né? Além do Instagram, nós temos o Facebook, nós temos o canal no YouTube também, que tem bastante vídeos lá para esses processos formativos mesmo, né? É sempre bom resgatar esses vídeos e assistir quando puder e fazer esse processo formativo nos ambientes de trabalho. Então, boa noite oficialmente, meninas. Boa noite, Manu. Boa noite, Priscila. Boa Boa noite. Bom, eu vou deixar vocês se apresentarem, porque eu acho que fica mais em casa, né? Então, Manu, se apresenta para todos aí. Boa noite, pessoal. Meu nome é Manuela, né? Mas é Manu, na verdade, meu nome, porque é até estranho quando alguém me chama pelo nome certo. Eu sou professora, então, de uma escola da rede municipal, né? Da Grande Vitória. Eu dou aulas para os sextos e sétimos anos nessa escola, tá? De ciências, que é a melhor matéria, a melhor disciplina. Além disso, eu também atuo na Secretaria Municipal de Educação desse mesmo município, né? No período vespertino, na gerência de formação. A minha formação inicial é em bacharel em ciências biológicas. Aí, né, concomitantemente na UFES, eu fiz também a licenciatura e, posteriormente, o mestrado em ciências biológicas. Então, eu acabei me especializando mais em educação por cursos, né, de formação continuada, que no caso a rede oferece, e outros cursos também de interesse particular. Mas aí estamos lá na atividade, aprendendo diariamente. Obrigado, Manu. Priscila, se apresenta. Ei, eu me chamo Priscila, também sou professora da rede de Viana, como vocês falaram. Coloquei um filtro aqui para ficar bonita, porque feia já bate na vida real, né? Só pra gente pôr um pouco pá, mas vai ser desse daí mesmo. Tá sempre maravilhosa. São seus olhos. É, Concluindo, também sou professora da rede de Viana, trabalho pela manhã na MF Constantino e à tarde na MF Damastor Furtado. Em ambas escolas como professora de educação especial, também formada em pedagogia, com a pós em educação especial, séries iniciais e educação infantil. Bacana. É muito importante elas terem aceitado esse convite, né? A Manu tem um histórico aí que ela fez o mestrado, né, em ciências. A Priscila ainda não está lá no mestrado, mas tem bastante coisa para dividir aqui conosco. Então são pessoas que estão realmente no chão da escola, que estão
vivenciando o cotidiano da inclusão escolar nas realidades, né, nas nossas realidades. Assim como eu acredito que todos que estão aqui participando dessa live, que estão no dia a dia da escola, a Manu e a Priscila, elas convivem, elas estão no dia a dia do cotidiano, do fazer a inclusão escolar, do fazer a educação em tempos tão ruins para a educação, né, onde a educação está sendo tão atacada. São duas professoras, duas profissionais de excelência que estão aqui hoje para dividir. Eu gostaria de agradecer ao município de Viana, né, por ter esse trabalho realizado com essas duas professoras. E tem bastante pessoal aqui de Viana assistindo. Sejam todos bem-vindos à nossa live. Né? Hoje é um diálogo muito bacana, muito interessante, e que deixar bem claro que a gente não vai passar receita, não vai passar o que é certo e o que é errado. É apenas um diálogo mesmo de pessoas que convivem, que têm a educação entrelaçada nas veias e que fazem o dia a dia realmente da educação. Né? A inclusão escolar dos alunos público-alvo da educação especial é um processo relativamente novo, né, para as escolas. A história mostra que a educação desses sujeitos, por muito tempo, ficou a cargo de instituições especializadas e não de uma escola comum, tendo, portanto, um caráter mais assistencialista do que um caráter pedagógico, né? E aí os princípios da inclusão escolar, eles remetem a uma postura mais democrática dentro da escola. Ou seja, a inclusão escolar, ela não é um método, né? Ela é uma postura, é uma ação da escola. É uma ação da escola, é uma ação do professor e de todos os profissionais de educação envolvidos, que reconhece o direito e a possibilidade desses excluídos, a sua verdadeira inserção na sociedade, na escola e na vida. E aí eu gostaria de saber de vocês, que vocês pudessem falar um pouco assim, sobre os desafios, né, e as possibilidades, enquanto duas profissionais que estão no dia a dia da escola, quais são esses desafios, essas possibilidades que vocês encontram no cotidiano da escola para garantir a inclusão dos alunos público-alvo da educação especial na sala de aula regular? Pri? Vou começar. Então, assim, eu acho que são vários os desafios, mas eu vou destacar 3 que eu acho que são, assim, que dificultam muito a aprendizagem da criança. A primeira é a falta de formação. Não sei bem se seria formação ou informação do professor regente. Às vezes acha que o papel do profissional de educação especial vai resgatar ou vai fazer um milagre com aquela criança. E a gente sabe que isso não acontece. Eu acho que isso dificulta muito o trabalho, essa falta de informação. Às vezes até mesmo por, não sei, por desinteresse ou pela correria do dia a dia. A gente sabe que é difícil, são vários alunos numa sala. Você precisa atender a todos, mas a gente está aí para garantir esse acesso e a manutenção desse acesso do aluno. Então, eu acho que o primeiro seria isso, a falta de formação adequada para professores e talvez também a desinformação por parte deles em não buscar, não ter aquele interesse em ir mais a fundo, digamos assim, no que ele pode fazer para fazer diferença na vida dessa criança. A infraestrutura também é um desafio no dia a dia. A gente tem melhorado muito nos últimos 10 anos, as políticas públicas estão trabalhando para isso, para garantir essa acessibilidade, mas ainda deixa de desejar um pouco. E o bullying, por parte dos colegas de sala, principalmente dos meninos maiores, essa desinformação também que às vezes traz de casa, porque a gente sabe que se a criança fez é porque em algum momento ela viu da parte de alguém. E às vezes para você conversar com o adolescente, explicar, é um trabalho de formiguinha, mas no dia a dia a gente vai tentando mudar isso. Eu acho que esses são, assim, alguns dos desafios que a gente encontra no dia a dia como professora de educação especial. Mas a Manu pode falar da parte dela, o que ela acha. O que você acha, Manu? Se tem esses? Olha, eu concordo com a questão da infraestrutura, porque é uma coisa que está acima de nós, certo? Então, realmente é uma coisa que a gente está submetido a isso. Em relação aos outros dois, eu também concordo.
E eu acho também que essa questão do bullying, Pri, aí eu já vou tomar um pouco da culpa, tá? Eu acho que, assim, não é que quando a gente tem uma postura, a gente consiga garantir que o nosso aluno vai adotar a mesma postura que nós. Sim. Mas a chance disso acontecer é relativamente grande quando o aluno tem você como um exemplo, né? Claro que o aluno tem que comprar essa ideia. E aí isso vai surgir da sua relação, né? A relação que a gente constrói com o aluno ao longo do ano. Mas se eu observo o meu aluno de educação especial e eu trato como se ele não fizesse parte da minha sala de aula, eu como professora, como eu posso esperar que o meu aluno também o veja como parte da sala de aula? Foi muito interessante essa colocação, Manu. Entende? Então, isso aí que você trouxe do bullying e talvez da falta de interesse do professor, essa falta de olhar, né, sobre o tratar, isso é muito importante, que a gente adote essa postura diariamente, de escuta e de observação, né? Isso é essencial, porque o aluno, às vezes ele é uma esponja, às vezes ele é uma esponja, às vezes não, né? Às vezes a gente fala e ele ignora, mas às vezes ele é uma esponja, isso é muito importante. E acaba se tornando uma possibilidade, Pri, né? Se a gente inclui o aluno de certa forma não, de todas as formas, né? De todas as formas na nossa vivência, na nossa sala de aula, nas atividades diárias. Então, assim, não só quando eu falo incluir, não é só chamar o nome do menino na chamada, né? Eu estou falando de incluir de verdade, de visitar essa mesa, de chamar o aluno ali na sua mesa, né? Como você faz com todos os outros alunos, por mais que a atividade dele seja diferenciada, não importa. Os comportamentos gerais de uma sala de aula, a dinâmica geral de uma sala de aula, esse menino precisa estar incluído em tudo. Em tudo. Sim. Então, se eu trago isso para a minha prática, a chance dos meus outros alunos também enxergarem isso se torna uma possibilidade de inclusão e de até assim de revertimento desse bullying, né? Talvez mitigação, não sei, mas eu acho que também se torna uma possibilidade mediante uma postura, uma mudança de postura do profissional, né? Com certeza. Eu acho que a Pri tocou num assunto bem relevante, assim, né? As pesquisas demonstram isso, a questão da formação continuada, né? A formação continuada dos profissionais de educação, ela é um mecanismo primordial no qual são desencadeadas essas mudanças, né? Na praxis educativa. Criar estratégias que possam potencializar a reflexão crítica do professor sobre seu próprio processo de formação, né? Sobre suas crenças, suas teorias, a respeito do ensino e da sua prática também, né? Essa reflexão faz com que muitos docentes não apenas discutem temas, né, desencadeados no cotidiano da escola, mas que buscam solucionar problemáticas, né, solucionar desafios, buscar realmente as possibilidades, né? Gerar transformação, né? Isso, com certeza. E aí uma das grandes perguntas, assim, quando a gente está na escola, né, desse processo de inclusão, quem é o responsável pela inclusão, né? A gente sempre, quando recebe o professor, a gente fala assim, Priscila, professora de educação especial, estagiários, temos mais um aluno de educação especial, toma que o filho é teu. Não, eu não estou preparado para isso. Enfim, né? Se a gente fala tanto desse processo de inclusão, de quem é a responsabilidade, então, quando nós falamos da inclusão realmente na escola, né? É meio clichê a fala de que o aluno não é da educação especial, o aluno é da escola, porque é batido já, né? A gente já usa tanto isso, mas de fato tá um pouco aquém ainda. Não é. A gente tem essa ideia de que o aluno é da escola, ele não é da educação especial, mas quando chega um aluno e que ele, de certa forma, causa um problema dentro da sala de aula, que ou ele tá tirando a atenção, dispersando o outro colega, ou a turma inteira, talvez, ou ele tá. Porque a criança fica entediada na sala. Os alunos, eles precisam estar se alimentando sempre ali, né? E esse aluno que acaba ficando entediado ou por algum motivo a sala de aula ele acaba não acompanhando, o professor ele tira ele, simplesmente, vamos levar para a educação especial, que lá vai acontecer um milagre. Não vai acontecer esse milagre, né? E a formação, ela faz parte disso, né?
para a gente poder tentar quebrar essa prática de achar que o aluno é da educação especial e que ele é lá que vai resolver o problema dele. Não é. Certamente. Eu acho que é a questão também da formação da identidade profissional, né? Manu, você pode falar um pouco mais sobre dessa responsabilidade que eu acredito que a gente, né, tem essa concepção de que a responsabilidade é de todos, né? Mas quem são esses todos envolvidos? Esse eu acho que essa fala é um pouco perigosa, porque ela é real, mas às vezes ela transforma a responsabilidade numa batata quente, né? A culpa não tem cara, perde a identidade, né? Qual foi o ponto onde isso não deu certo? Então eu pontuaria ali que a família precisa estar presente, né, no contexto escolar. Geralmente ela está, né? Porque a família que chega a levar o aluno, né? Hoje a gente tem a mudança de contexto, igual o Rafael começou trazendo histórico. Antigamente as famílias de alunos com deficiência não levavam esses alunos para a escola porque eles achavam perda de tempo, né? Eu não vou levar meu filho a ficar pintando. Então hoje a gente tem uma família mais presente e a gente precisa aproveitar isso, né, relacionar com a família bem. A área da saúde também precisa estar constantemente presente, porque isso precisa, os laudos precisam ser revistos, né? Medicamentos, às vezes alguns alunos ali que estão precisando de alguma mudança. E quando a gente fala da escola, nós temos vários sujeitos que estão responsáveis, né, que estão ali trabalhando juntos pelo atendimento desse aluno. E é importante que haja esse trabalho colaborativo. O trabalho colaborativo, ele não é a gente só sentar e falar você faz isso, você faz aquilo. É você falar, eu vou fazer isso porque com este fim. Você pode fazer isso com este fim? O que você acha do que eu estou fazendo? Né? É a reflexão da nossa prática. E aí dentro da escola a gente tem os professores de educação especial que não devem, né, ser responsabilizados sozinhos, né, apenas eles pela educação desse aluno. Os professores regentes também têm total, né, responsabilidade, porque, querendo ou não, nós somos professores de área, né, quando a gente pensa nos anos finais, e a Priscila, até onde eu sei, não fez faculdade de ciências para estar ensinando ciências para esse menino. Ela vai me ensinar a melhor forma de trabalhar ciências com os meus meninos. Eu acho que é aí que entra o papel dela na escola, nesse diálogo. Bacana. Aproveitar também para dizer a todos que estão assistindo, né, para quiserem, né, dialogar conosco, pode utilizar o chat está aberto aí, para que todos possam mandar suas, não suas perguntas diretamente, mas suas ideias também, né? A professora Mariana já colocou aqui que sem mudança de concepções não conseguimos mudar nossas práticas, né? O que a gente estava falando anteriormente. A Madaí, ela fala que enquanto professora regente, não são oferecidas a ela formações sobre o tema pela rede. Muitas vezes, ela vê todos perdidos em um jogo de empurra-empurra. E aí, Priscila, o que você, enquanto professora de educação especial, vê essa questão dessa responsabilidade de todos? Então, a Manu pegou um apanhado, assim, por parte de pessoas que são muito importantes. Eu vou começar pela família. Eu não acho que a escola tem que ter receio de estar convidando a família para chegar mais perto da escola. Mas porque o pai é assim, ou é assado, ou talvez não vai gostar de como o professor está lidando ali com a situação. Mas a família precisa estar mais presente no ambiente escolar para isso mesmo, para não gerar essas dúvidas. Porque normalmente, quando a gente tem dúvida de alguma coisa, é porque a gente não conhece, né? Ou nos falta informação, ou a gente tá meio que perdido naquilo. Então, a escola não tem que ter medo de trazer a família para perto. O professor de educação especial não tem que ter medo de estar convidando os pais, até mesmo pela questão da saúde da criança, para saber como anda as consultas periódicas dele com o especialista, como andam as terapias, se houve evolução lá, para fazer esse parâmetro entre a escola e as terapias ocupacionais que eles fazem. A escola, ela tem esse poder de estar, de certa forma, promovendo essa igualdade quando ela chama toda a comunidade escolar para poder participar ativamente de toda
de todo esse contexto para o aluno poder se desenvolver. Então, tem sim, não é como a gente já cansou de falar aqui, o papel do professor, ou do assistente, ou do auxiliar, ou da estagiária. É toda a comunidade escolar. O professor de área, ele também tem esse trabalho colaborativo com o professor de educação especial. E como a Manu falou, porque eu tô com a fala da Madaí, só para complementar, Madá. Vou falar porque a gente é íntima, então tem lá aquele berenguendê que vai dar tudo certo no final. Algumas vezes a gente não vai ter a formação ali, de certa forma, mastigada, ofertada pelo município que a gente trabalha. O que eles passam ali pra gente algumas vezes é uma noção do que a gente vai poder tentar, o que você vai poder encaminhar dali para frente. Cabe a nós, educadores, dar uma pesquisada, ler alguns artigos e se inteirar mais, porque não adianta, o sistema é falho em algumas situações e nem sempre a gente vai poder receber todas as informações que a gente precisa naquele tempo curto que a gente tem ali de formação. Então, acho que mais ou menos é isso, o todo. Eu acho que pensar numa escola que seja de fato uma escola inclusiva, né, que apresenta na sua organização, faz necessária essa articulação entre todos os envolvidos, né? Colocando aí a Priscila como professora de educação, né, de educação especial, que faz o atendimento educacional especializado, que tem um conhecimento específico, né, de como os estudantes público-alvo da educação especial, de que forma que eles aprendem, qual é a didática melhor para trabalhar com esse aluno. A Priscila, enquanto professora de educação especial, né, e assim, em todos os professores de educação especial, eles precisam compartilhar esse conhecimento com os professores das diversas áreas de conhecimento, né? E aí, quando a gente falou em formação, muitas vezes é uma formação que não necessariamente, em algum momento da formação, eles tiveram um conhecimento, né, de que forma que o cego aprende, de que forma que o surdo aprende, como o estudante com deficiência intelectual aprende. Então, nós, né, enquanto professores de educação especial, enquanto especialista, deve ter esse conhecimento, tem que trabalhar de forma compartilhada e colaborativa, né? Daí essa questão do nosso título, da nossa conversa hoje, desse trabalho conjunto, desse trabalho compartilhado, desse trabalho colaborativo. Daí a importância, então, de todos os profissionais, e aí quando a gente fala todos os profissionais, os professores, o pedagogo, o diretor, os coordenadores, o pessoal de secretaria, o pessoal de limpeza, o pessoal de merenda, os porteiros, eles têm todos que falar uma mesma língua, né? Eles têm todos que trabalhar de forma colaborativa e compartilhada mesmo, né? E aí o professor, o docente, ele tem que trazer esse trabalho colaborativo articulado com o professor de educação especial, né? No seu plano de aula, né? Na sua metodologia, no seu fazer, na sua teoria, na sua prática, né? E aí tem uma frase do professor Alain Damasceno que eu gostei muito, assim, eu sempre utilizo. É necessário, então, que enquanto nós, profissionais da educação, nós temos que debater, é necessário, então, debater a escola que nós temos, né, a escola que nós estamos vivendo hoje, para implementar a escola que queremos. Se nós temos um objetivo, se nós temos um sonho, se nós temos um querer fazer diferente, é preciso, então, entender que escola é essa que nós temos, que escola é essa que nós estamos inseridos, que comunidade é essa que eu estou inserida, quem são meus alunos, quem são as minhas famílias, né? Para implementar, então, a escola que a gente busca, a escola que nós queremos. E aí reconhece o desafio de caminhar em busca de novas formas de diálogo, né? Para a construção, então, de uma educação para todos. E aí privilegiando muito a reflexão-ação, né? Para cada ação que eu faço, eu tenho que ter uma reflexão, eu tenho que sentar, discutir, isso não está legal, isso é por esse caminho, para se pensar coletivamente
em novas ações, né? Sempre priorizando a questão da inclusão escolar. E aí, essa questão de ação, reflexão dos profissionais que fazem a educação lá no chão da escola, né, e reconhece as transformações que nelas precisam estar presentes, eu acho que isso colabora bastante. Então, a escola ela deve pensar a sua organização curricular de modo a possibilitar a esses alunos as condições adequadas de acesso e de permanência com sucesso, né? Não é apenas dar o acesso, como a Priscila tinha colocado antes, não é apenas garantir a matrícula, né? E pegar aquele aluno e colocar numa sala e deixar ele lá esquecido, né? Tem que garantir a permanência. Quais são os projetos, quais são as atividades que esse aluno vai estar incluído, né? E isso tem que ser feito no cotidiano da escola, no dia a dia. Não é só, por exemplo, só em uma determinada época do ano, ou só em uma data comemorativa. Mas isso aí está no dia a dia da escola mesmo, em todas as aulas, né? Para isso é importante o planejamento coletivo, né? E aí, uma grande questão que eu acho que vocês poderiam compartilhar com a gente também é como eu, né, enquanto professor, eu posso promover a inclusão na escola em que eu atuo, onde eu estou no meu dia a dia, né? É, eu acho que o trabalho colaborativo do professor regente com o professor de educação especial, ele é uma ferramenta, assim, que, que você pode usar e deve usar, e muitas vezes para que se promova essa inclusão. Durante os planejamentos, o professor de educação especial sempre vai estar ali de bobeira, em alguma aula ou outra do seu planejamento, ele vai estar ali, puxa ele, chama ele, fala assim, professor, vamos planejar um mês, esse mês aqui. Estou trabalhando, Manu, por exemplo, estou trabalhando o ciclo da vida ou alguma coisa nesse sentido. O que você acha que a gente pode fazer para o nosso aluno? Ele ainda não é alfabetizado, o que a gente pode fazer? Ah, ele não é alfabetizado, mas ele adora desenhar, ele adora desenho. Então vamos tentar desenvolver aquilo ali. Não é um bicho de sete cabeças, não é uma coisa difícil. Você vai estar dando a oportunidade dele demonstrar para você o que ele sabe e você avaliar ele em cima daquilo ali. Algumas estratégias que a gente pode citar como ferramenta de inclusão também é você conhecer o seu aluno, conhecer a realidade dele, de onde ele vem, qual é a família dele, o que ele faz, o que ele gosta, para você partir dali para promover essas atividades, conversar mais com o professor, como a gente falou durante os planejamentos, conhecer o aluno de forma individual. Pri, Hum, deixa eu só dar um exemplo daquilo que aconteceu. Há uns sim. meses atrás, eu estava dando aula para um sexto ano e aí a gente tinha 2 alunos de educação especial nessa sala. E aí eu já estava ficando louca porque eu não conseguia aprender o menino na minha aula. E ele é super inteligente, eu ficava super frustrada. Eu falava, meu Deus, o que eu vou arrumar? Ele não quer, ele não quer. Levei ele lá na sala de educação especial com Priscila. Falei, Priscila, vamos conversar? Sentei, tá, a gente começou a conversar. E aí a gente tentou explorar ali o que estava acontecendo. E a gente falou, e aí, o que está acontecendo? E ele não respondia. E a Priscila fala comigo, olha para mim, ele não respondia. Chamamos a família na escola. Sentamos nós e a família. A partir daquela conversa, a gente teve, assim, todo um pano de fundo para o que estava acontecendo com o menino. Então, eu poderia dar a melhor aula do mundo. Eu poderia trazer os recursos que ele pedisse. Eu poderia fazer qualquer coisa. Mas se eu não conhecesse o que estava acontecendo com ele naquele momento, né, da vida dele, isso não adiantaria de nada. E demandou o quê? Demandou tempo, né, Manu? Não é uma coisa do dia para a noite. Demandou tempo e te trouxe satisfação em vários aspectos, né? Em vários aspectos. Mas aí vale lembrar que isso é uma coisa que me incomoda um pouco. As pessoas falam dos alunos de educação especial, às vezes, como se fosse um favor. Isso me incomoda, porque eu sou paga pelo meu PL. E o meu PL é para todos os meus alunos. Exatamente. Então, eu atender a mãe desse aluno no meu PL não é um favor, é uma obrigação do meu cargo. E aí a gente sentou com ela, ela chorou, foi todo um bafafá, né? Porque escola é bafafá. E aí ela chorou, contou a vida toda. Adoro. Contou a vida toda do menino, da vida dela, da família, enfim.
E aí, dali, a gente tirou várias ações, tanto da minha prática, quanto da prática da Priscila, e até a questão de manejo do aluno na escola. Isso foi necessário, né, Priscila? Remanejá-lo de sala. Então, assim, dá um pouco de trabalho? Dá. Mas daria muito mais trabalho eu ficar suportando, entre mil aspas, o menino na minha sala, desinteressado e causando o resto do ano. Então, E uma parte eu resolvi. demandou tempo, você gastou energia, Mas eu óbvio, economizei no futuro. mas você, exatamente, foi um investimento a longo prazo, foi um Exato. consórcio. Isso aí. Só Então, para e hoje dar um ele exemplo. está muito, muito, muito bem inserido. Tá. Os conflitos que acabavam gerando com o comportamento dele, a gente não tem mais esse tipo de problema, digamos assim, problema em sala de aula. Muito pelo contrário, é uma outra criança, mas porque a gente teve esse tato de trazer a família para perto. Eu acho que a escola não tem, como eu falei há uns minutinhos atrás, a gente não tem que ter medo ou receio de estar com a família perto da gente. A família do menino tá ali para poder te ajudar e você ajudar ela. Sem falar também que quando o aluno se sente notado, ele cria um vínculo com você. Então, por exemplo, Exatamente. quando ele mudou de sala, eu fiz um acordo de cavalheiros com ele. A gente apertou as mãos. Foi uma coisa muito séria, tá, gente? E aí, então, assim, querendo ou não, cria-se ali, né, um laço com o aluno que não vai garantir que aconteça nada, mas talvez possibilite algumas coisas, né? Então, não custa tentar. Quer dizer, custa, mas vai. Mudou sim, bastante coisa, hein? Mudou, Foi mudou. pouca não. E aí, trazendo umas contribuições aqui do pessoal que está nos assistindo, a Trindade, ela diz, né, que juntos precisamos pensar a inclusão para tornar a educação mais acessível a todos, né? E aí ela traz também, a Nazaré traz, que essa importância, né, da relação família e escola, que é fundamental nesse processo, né? E aí tem tem outras contribuições, depois eu vou lendo mais, mas eu acredito que eu gostaria de agradecer também a presença da Gabriela, que é a gerente de educação especial do município de Viana, que está nos assistindo. A Gabriela tem realizado um trabalho fenomenal à frente de uma gerência que tem todos os desafios, né? Mas eu acho que ela está ali, uma pessoa que luta bastante pela inclusão escolar, pelos alunos público-alvo da educação especial. Então, obrigado, Gabriela, por estar aqui presente e pela realização de um trabalho desafiador, mas que está tendo bastante méritos, né? Que é a gerência de educação especial de um município da Grande Vitória. E aí, colhendo frutos preciosos. Isso, com certeza. Eu acho que para todos, né? Para todos nós que estivemos na educação de Viana, eu acho que os ganhos da inclusão escolar da educação especial encontra a Gabriela à frente da gerência. E aí, quando vocês vêm falando dessas questões, né, quando a Manu traz um pouco dessas práticas dela, eu acho que o professor, quando um professor analisa a própria prática, né, consegue visualizar melhor o seu trabalho, né? E ele consegue visualizar esse trabalho numa dimensão mais ampla e mais reflexiva, né? E aí a reflexão crítica, pautada então no conhecimento científico, possibilita para a gente a emancipação desse professor, né? Principalmente no que tange as suas atividades. E aí a mecanização, ou seja, aquilo que já era automático, do que era normal, regular, ela cede espaço então para uma razão, né? E aí a consciência das condições da docência e dessa capacidade de transformação. E aí, falando um pouco desse processo de reflexão sobre a prática, vocês poderiam comentar um pouco mais da importância do trabalho colaborativo, né, dessa rede de apoio dentro da escola, e aí podem ficar à vontade assim, para fazer algum relato de experiência. A Manu já trouxe um relato de experiência, mas podem ficar à vontade. Eu sei assim, né, eu que estive durante 5 anos na gestão dessa escola, né, sei o quanto é difícil, né, e aí respondendo uma das perguntas aqui, que o maior desafio para implementar o planejamento, o trabalho colaborativo
enquanto gestor de uma escola, primeiro é um tempo que a gente tem que ter disponível para poder que todos se sentam, que reflitam, né, que dialoguem sobre os nossos alunos, mas também a questão do professor querer, né, do professor assumir essa identidade profissional, do professor querer trabalhar de forma colaborativa, do professor realmente assumir a sua função de docente, a sua função de professor. E aí vocês poderiam comentar um pouco mais, então, dessa importância desse trabalho colaborativo. Então, o trabalho colaborativo, que é o professor de educação especial com o professor regente, ele está ali única e exclusivamente para desenvolver ferramentas que possibilitem o acesso e a manutenção desse aluno no ambiente escolar. Mas ele não se dá só ali com o professor no momento de planejamento de educação especial com o professor regente. A gente tem toda uma equipe que está ali para poder dar suporte ao professor dentro de sala de aula também. Durante os planejamentos, quando você desenvolve estratégias desse trabalho colaborativo, que você já tem um atendimento pré-elaborado para você trabalhar com o aluno em sala de aula, você tem ali à sua disposição o estagiário, você tem ali à sua disposição da rede de Viana, tá? Eu uso como exemplo porque é o meu ambiente, é onde eu me sinto, é onde eu estou inserida e de onde eu consigo falar dentro dessa nossa troca de experiência. A gente tem ali o estagiário, a gente tem ali o assistente de educação especial, que está com o professor regente para poder dar esse apoio. Então, assim, durante os planejamentos do trabalho colaborativo, é interessante que o professor ele trace algumas intervenções e que ele sugue o máximo possível naquele momento de aula que ele estiver em sala, desses profissionais que estão ali para te dar um apoio. Pega o menino, senta na mesa com você, enquanto isso a estagiária dá um apoio para os outros alunos da sala. Tem um assistente que está ali para isso também. No dia a dia, a gente vai traçando metas, traçando mecanismos, para que se dê de uma forma melhor todo esse trabalho que você faz ali nos bastidores com o professor de educação especial. Nessas intervenções. Então, eu acho assim, muito válido o professor conhecer também as ferramentas que ele tem de estagiário, de assistente, para poder usar em sala de aula. E eles estão ali para isso mesmo, para ajudar a gente, para ajudar a criança, assim como o professor, assim como o coordenador, assim como a pedagoga. E essas são algumas, assim, das ferramentas que a gente pode usar. O plano de intervenção que o professor de educação especial e o professor regente eles traçam é a ferramenta de forma individual maior que o professor vai estar usando ali dentro da sala de aula com essa criança. A Manu, ela tem um aluno, um dos alunos dela, que ela até trouxe a experiência e vai contar pra gente, que quando ela traçou esse plano individual de atendimento para ele, ela percebeu que o caminho evoluiu, andou. E a aprendizagem dele se deu de uma forma muito mais tranquila e fácil, né, Manu? Fala aí um pouquinho. Eu fico falando. Mas eu adoro, eu nem consigo cortar. Não, o que acontece? Antes da Manu começar a falar, gente, elas prepararam um slide maravilhoso. Mas aí nós lembramos que a gente não estava no canal do YouTube, que possibilita a projeção. E aí no Instagram não tem como projetar. Então a gente conversou assim, a Manu ela vai tentar relatar ao máximo essa prática que ela teve. Mas assim, elas foram super atenciosas em preparar um slide maravilhoso para vocês. Pena que não dá para projetar aqui, tá bom? Mas a Manu, com o relato dela, acho que vai fazer chegar até vocês. É porque eu sou viciada em slides, pessoal. É meu jeitinho de ser, entendeu? E aí, o que acontece? Eu acabei fazendo esses slides, não tem jeito. Mas pode deixar que eu gosto de contar a história. Então, todos os detalhes serão adicionados. O que acontece, né? Acho que aqui nessa live deve ter bastante professor. Então, eu vou tentar partir de uma experiência fora da educação especial para explicar o que eu sinto em relação a isso. Quando a gente chega no começo do ano numa sala de aula, né? A gente tem lá nossos 30 e quantos? Alguns, né?
30 alunos. 30, vamos lá, um cenário bom, 30 alunos. E aí você olha para a carinha de cada um deles, você não faz ideia de quem são aquelas pessoas. A não ser que você tenha dado aula para eles ano passado. Senão, você não faz ideia. Também te amo, Dilze. E aí, você não faz ideia do contexto social do que aquele aluno vem, você não sabe qual é a questão financeira desse aluno, se ele sofre algum tipo de abuso, se ele passa fome em casa, se ele vai te tratar com carinho ou com desdém, você não sabe nada. Só que você, como educador, ainda consegue, né, perceber questões socioemocionais, culturais daquele aluno, né? Mas a gente não é médico. Então, a gente tem um limite, né? O que é comportamental, o que é emocional, a gente percebe. O que é físico, né, ou mental, a gente não tem essa capacidade. Isso é um freio pra gente. E aí entra a galera da educação especial, que não só nos diz o que aquele aluno tem, como nos diz como lidar com isso. Eu confesso, eu tenho, assim, gente, eu vou falar mesmo, que eu não sou um baú. É meu 3º ano de aula. Eu fui descobrir o que era TOD em 2020, que eu não tinha ninguém com TOD no meu contexto, né? Então, eu preciso reconhecer a minha necessidade de ajuda. E preciso abraçar isso. Como que eu vou entender qual que é o aspecto de desenvolvimento físico e socioemocional do meu aluno? Hoje com a Priscila, né? E aí, como que eu vou saber como lidar? Um pouco com a Priscila, um pouco lendo, um pouco me atualizando, um pouco com o meu aluno vivendo. Isso aí. E aí, volto na questão de lidar com o aluno. Nós precisamos chegar perto dos nossos alunos, todos eles, mas também os de educação especial, que é deles que nós estamos falando, né? Nos meus slides tem muita foto, né? Até ia explicar isso para vocês, tem muita foto. Aí vocês poderiam pensar assim, nossa, vai lá, só tira foto do aluno especial. Gente, meu celular está totalmente incapaz de tirar uma foto. Eu vou pro treino e não consigo tirar fazer um vídeo subindo com uma barra. Porque eu tiro foto de aluno, eu babo o aluno mesmo. E eu babo. Eu tô procurando aqui para ver se dá para colocar, mas não vai dar, não. Bem pertinho. Eu tenho um problema seríssimo. Olha lá, várias fotografias, inúmeras. Minha filha, a gente aqui inventa tudo. Então, assim, nós precisamos nos apropriar dessa ferramenta poderosa que nós temos, que é o auxílio da educação especial, mas nós também precisamos botar a cara, né, dar a cara e falar, eu sou professora do fulano, beleza? Em relação ao meu aluno, muitas vezes não, algumas vezes a gente consegue, na lida, né, perceber até onde ele vai, até onde ele não vai. Nós sabemos, né, que nós temos alunos da educação, público-alvo que não são laudados, às vezes porque a família evita, às vezes por uma falta ali de profissionais da saúde, e com esses nós também conseguimos lidar. Então, até um certo ponto, a gente até conseguiria fazer o trabalho sozinho. Mas será que seria o melhor trabalho? Será que nós conseguiríamos fazer com todos? Eu posso afirmar que eu não, tá? Eu não. Tem muitos transtornos que eu preciso sentar com Priscila, antes com o Rafael, já sentei com Marcinha, que é coordenadora da escola, para tentar entender como eu chego no aluno, beleza? Outra coisa, a conquista. Parece uma coisa bem doida de falar, né? Mas a gente precisa conquistar alguns alunos. E os da educação especial ainda mais, né? Nós sabemos, por exemplo, que o TOD é um transtorno, né? Onde o aluno ali pode apresentar alguns comportamentos específicos. Então, nós precisamos ganhar esse aluno com o meu, né? Eu acho que isso faz um pouco de parte do meu trabalho, né? Eu preciso ter esse aluno na aula de ciências relaxado, concentrado, o máximo que ele conseguir, né? E, por que não, assim, inspirado, né? Então, é isso que eu busco na minha aula, com todos os alunos, mas aí também, né, com os alunos da educação especial. E voltar na fala de Rafael, o aluno ele não tem direito só a acesso, e nem só a permanência. Ele tem direito a aprender, ele precisa desenvolver. Eu preciso entregar o meu aluno no final do ano melhor do que ele entrou.
todos, inclusive os da educação especial. E aí eu vou contar um pouquinho para vocês do meu estudo de caso, né? Que eu coloquei o nomezinho aquele de Inácio. Inácio, ele tem TOD, ele tem retardo mental leve e tem TDAH. Ele realiza leitura de forma satisfatória, realiza cálculos com material concreto, raciocínio lógico excelente. Ela botou bom, mas eu coloco excelente. Eu sou bedelhuda. E aí aqui está escrito que no aspecto afetivo social ele apresenta dificuldade, e apresenta mesmo. A sorte de Inácio, ou né, vou dizer assim, a sorte de todos, porque quando ele está feliz, todo mundo está feliz, é que ele caiu na melhor turma, no melhor sexto ano. Então o sexto ano, ele já entende o que o Inácio tem, porque aqui embaixo está escrito, ó, que ele tem espasmos sequenciais involuntários, né? Então, às vezes, ele bate o braço na cadeira e faz barulho. E aí teve um dia, inclusive, que eu estava escrevendo no quadro, que eu falei, gente, que barulho é esse? Aí a menina da primeira fileira, tia, não fala não, é o fulano, ele tá batendo, mas não tem nada a ver não. Do tipo, tia, não chama atenção porque é dele, sabe? Não envergonha ele. Foi nesse sentido que ela fez. Ele apresenta disgrafia, dificuldade na coordenação motora fina e transcreve com dificuldade. Ele se dispersa com facilidade, isso é um fato, e necessita de intervenção. E aí eu vou contar uma história específica do Inácio, que foi quando eu dei a aula do objeto de conhecimento. Integração entre sistemas digestório, respiratório e circulatório. Então, primeiro eu trabalhei sistema digestório, depois respiratório, depois circulatório, depois como que as drogas afetavam esses sistemas. Quando a gente chegou ao sistema circulatório, os meninos dão um bug na cabeça. Porque o sangue vai do coração para o pulmão, volta para o coração, vai para o resto do corpo. Só que quando a gente vai explicar, a gente não explica tão simples. Primeiro a gente explica assim. Eu fico rindo aqui, boba, lembrando. A gente explica assim. Aí eles dão uma boiada. Aí a gente vai lá e complica. Aí volta e simplifica de novo. Só que Inácio tava assim, silêncio em forma de menino. Aí eu levei o dorso, né, do corpo humano e mostrei e fiz. Aí eu mandei pela sala como se eu fosse sangue. Enfim, eu faço um bafafá. Professor de ciência tem essas coisas, né? 1000 analogias. E aí peguei eles, você é o sangue, corre menino pra cá, corre menino pra lá. E ele quieto, parado. Estranhei, porque ele não fica quieto, parado. Falei, né? Beleza, deve estar com dor de cabeça, deve estar com alguma coisa. Quando terminou a aula, ele levantou a mãozinha. Eu fui lá. Ele levanta a mão 30 vezes na aula. Eu vou lá 30 vezes na aula, tá, gente? Você tem que ir lá 30 vezes. Porque se não for, ele vai até você. Ele vai atrás de mim. E eu deixo ele vir. Mas geralmente eu vou lá. A Priscila sabe. A Alice que tá aqui na live sabe também. Abafa. Eu vou lá nele 30 vezes. Aí eu fui lá. Fala, meu amor. Posso explicar pra você como é que é o sistema circulatório? Esse jeito. Aí eu falei, pode. Vai. Primeiro, o sangue vai do coração pro pulmão e pega ar. Aí eu expliquei que não era ar, era oxigênio. Tá. Então, primeiro, o sangue vai do coração e pega oxigênio no pulmão. Eu falei, pega. Aí volta. Eu falei, volta. Aí vai pro corpo todo. Vai. E volta pra onde? Aí ele se perdeu no personagem. Mas tudo bem. Ele já tinha conseguido fazer ali, né, uma associação que 90% da sala não tinha feito. Então, você percebe que esse aluno, talvez se eu tivesse insistido numa atividade... Porque tem que ter essa fineza também, né? É de dia, vai ter dia que ele vai entender uma explicação complexa. Vai ter dia que ele vai querer escrever lá quais são as partes do corpo, bem simples, e pintar. Então, a gente tem que ter essa fineza também de ler. Como a gente lê toda a sala, como a gente lê todas as salas, né? E lê também enfim, várias situações. Então, vai ter dia que ele vai fazer coisa mais simples? Vai, mas vai ter um dia que ele vai acompanhar uma aula de sistema circulatório também. Eu não posso nem superestimar e nem subestimar meu aluno. Se ele tá Manu, me chamando... Pode falar, desculpa, amor. só te interrompendo. A gente tem só mais 2 minutinhos de live. Ah, tá. Mas Não, na verdade, assim, não é de live. A gente tem alguns minutinhos para Manu encerrar o pensamento dela, a experiência dela, para depois a gente ir para as considerações finais, para não se despedir muito corridos, né? Isso, obrigada. Mas assim, o que acontece? A maior parte também das histórias que eu tinha para contar, elas seriam mais legais com imagem, tá, gente? Eu não vou mentir, não. Não, mas basicamente você faz todo um... Mas assim, é só para entender, né?
as possibilidades. Esse aluno, ele não é nada, né? Ele é alguém, ele é um aluno válido, ele é um aluno que vai desenvolver. Eu preciso ter olhar, eu preciso E considerar. qual foi a metodologia? Fala da metodologia depois que você usou para avaliar ele. Porque ele tem Então, dificuldade da escrita, né? Ele não consegue tem. transcrever, ele transcreve do quadro com muita dificuldade. E aí a Manu usou uma metodologia diferenciada para avaliar ele. Sim, quando a gente chegou em nível de organização, ele pediu para desenhar. E aí a gente estava meio assim, né? Porque ele fica muito no desenho e a gente quer desenvolver outras habilidades. Só que naquele dia ele tava lá na dele, meio assim, meio com a cara fechada. Eu falei, beleza, você vai desenhar o quê? Vou desenhar. Não quis me contar. Pela primeira vez, ele sempre me conta o que ele vai desenhar. Não quis contar. Aí ele foi lá e ficou desenhando. Volta ele com uma borboleta. Por que você desenhou uma borboleta? Um organismo. Falei, o quê? Um organismo? Eu falei, tá. E o organismo é o quê? Aí ele não soube falar. Aí eu falei, organismo é um ser? Aí ele, vivo. Aí ele voltou, pintou e escreveu ser vivo na borboleta. E aí o legal é que geralmente quando a gente dá nível de organização, nível de organização dos seres vivos é o quê? Célula, tecido, órgão, organismo, barará. Quando a gente chega em organismo, a gente sempre coloca corpo humano, sempre coloca ser humano. Só que ele conseguiu entender que uma borboleta também é um organismo. E isso parece muito bobo, mas os alunos não pegam isso. Eles acham que o organismo é ser humano. Eles não conseguem abstrair para outros organismos. E aí eu falei, mas esse organismo aqui é feito de células? Sim. Fico com a cara de deboche pro meu lado. Aí eu falei, então você vai escrever, fazendo um favor, ser vivo e vai pintar. Levou visto, ganhou nota. Então, assim, ele conseguiu entender uma questão que alguns alunos também não conseguiram pescar, porque ele estava muito atento. E você conseguiu avaliar ele e tirar dele o que você conseguiu passar. Com Para habilidade. todo, né, no caso. Sim, eu acho que é exatamente isso, né? Um relato muito bom, Manu. Obrigado, sim. Muitos elogios aí para o seu relato, depois você lê com carinho. E lembrando que não é receita, né? E aí a professora a Denise Meirelles Jesus, que a gente carinhosamente chama de Jesus, ela fala que o processo de inclusão escolar não exige mudanças pontuais. Ela exige uma verdadeira reestruturação da escola, implicando obrigatoriamente, para além de espaços e recursos acessíveis e atendimento educacional especializado, a formação continuada de professores numa perspectiva inclusiva, né? E aí é necessário realizar a inclusão, né? Não tem mais que não fazer inclusão, né? É necessário acreditar na inclusão. É necessário errar tentando edificar a inclusão em nossas escolas. É necessário acertar nas diferentes formas de pensar e de buscar subsídios para a inclusão. E, acima de tudo, é necessário vencer os antigos paradigmas de que não se pode fazer o que não se sabe fazer. A inclusão na escola, ela precisa de um misto, né, como nós vimos aí, de um misto de coragem e de vontade. E isso tudo traduz na disponibilidade para fazer o novo, né? Novas formas de ensinar, novas formas de aprender. Infelizmente, nosso tempo aqui no Instagram é bem restrito, né? A gente está chegando ao final, mas antes disso eu vou passar para a Priscila para os seus agradecimentos e considerações finais, e depois eu passo para a Manu. Eu vou agradecer pelo momento de fala, por essa oportunidade de estar compartilhando algumas vivências com vocês e aprender também mais. Destacar duas palavras que você usou na sua fala, que foi vontade e coragem. Se a gente não tiver vontade e nem coragem para tentar fazer a diferença, a gente não vai conseguir. Porque nem tudo vem pra gente de mão beijada. Então, assim, cabe a nós, de alguma forma, desenvolver, traçar alguma ferramenta para a garantia desse acesso e a manutenção desse aluno e que ele aprenda de fato, né? Porque, como a Manu falou, não adianta nada. Ele tá lá, mas ele não tá aprendendo.
Nem sempre ele vai desenvolver a escrita, nem sempre ele vai desenvolver a leitura. Ele pode entrar no início do ano e sair no final sem estar alfabetizado. Mas ele vai ter desenvolvido várias outras ferramentas que ele vai carregar para a vida, e isso, várias outras habilidades. E mesmo que mínima, já se sinta feliz por isso, já se sinta agradecido por isso. Muito obrigada. Manu? Gente, eu gostaria muito de agradecer, assim, vocês são malucos de me chamarem, que eu tô aqui envergonhada no meio desses monstros e tô passando vergonha, mas tudo bem, né? Eu acho, assim, que é o que Rafael falou, né? Esperar tá perfeito para fazer, não vai fazer nunca. A gente, felizmente, vamos lá, o nosso trabalho é epistemológico, né? A gente aprende fazendo e faz aprendendo. Então, é meter as caras mesmo, é dar a assinatura do seu trabalho, falar eu fiz, e fiz do jeito que eu podia, como é que é? Faça o melhor que você pode com o que você tem. Então, é basicamente isso que eu vou fazendo. Rafa, eu consigo ler rapidinho uma frase aqui? Pode. Não, posso? Pode sim. Uhum. Queria ler para a galera aí, ó. Pequenos nadas que fazem diferença. Um olhar, um sorriso, uma palavra, um toque, um abraço, um gesto. Um cumprimento ou qualquer outra manifestação que exprima para o outro a certeza de que ele tem valor e de que alguém reconhece isso. Estes pequenos nadas são as sementes dos grandes gestos de apreço, de solidariedade, de amor. Eles são os conteúdos de uma autêntica educação dos sentimentos do caminho do bom, do belo e do verdadeiro. Então é isso que eu espero aí pra gente. Que lindo! Alunos de educação especial com todos eles. Obrigada, gente. Meninas, obrigado mais uma vez pela disponibilidade, Obrigada, pelo carinho, né? Desde o primeiro momento que eu convidei, aceitaram, vão fazer junto, né? Bora. Sou eternamente grato. Eu gostaria de agradecer também a todos que estiveram conosco até agora. Tem muitas pessoas que atuam na nossa escola, né? Ó, aí, tá aí, ó. Isso, as vibrações foram até boas, que a internet nem caiu hoje, ó. Verdade. Maravilhosa. Também. A minha sogra aí, gente. Isso. Ah, que fofa! E aí, só lembrando, gente, que essa live ela vai ficar salva, tá? No Instagram do Grufopes. Então, quem não pôde acompanhar toda a live, que chegou um pouco depois, ela vai ficar salva no Instagram do Grufopes, pra gente assistir e reassistir, né? Para toda vez querer mais e reaprender. E aí, daqui a 15 dias, eu acredito, nós vamos ter uma outra live, mas vai ser divulgado nas redes sociais do Grufopes, no Instagram. Então, siga aqui o Instagram do Grufopes. E, meninas, beijo, muito obrigado. Beijo, pessoal, obrigada. Boa noite para todos. Até amanhã. Bom descanso. Beijo, Tchau, tchau. Tchau. Beijo. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.